Segundo Crônicas, capítulo 35. A celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério na casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais essa carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estais no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa e santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, e todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000 por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isso era da fazenda do rei. Também fizeram aos seus príncipes ofertas voluntárias ao Senhor, ao povo, fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Hassabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses, e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas e em caldeiras e em frigideiras, e prontamente as repartiam entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão, e os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Remã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros. A cada porta não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar os holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco,
rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu para fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Guarda-te de ti opores a Deus que é comigo, para que não te destruas. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, antes veio pelejar no vale do Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e os levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritos na coleção de lamentações, quanto aos mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira. Shalom Adonai.